favor, e ficar Ah, mutado minha por câmera causa da instabilidade. Ah, ok. Obrigado. Aqui. Ainda não compartilhou não, tá? Ok. Me avisa quando for, Rodolfo. Ok. Agora... Foi. Coloca no seu valeu. PDF aí. Foi. Então, vamos dar continuidade na sessão com o aluno João Paulo. João, você tem 15 minutos para apresentar e depois Valeu, 5 Rodolfo. minutos de perguntas. Valeu, Rodolfo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Paulo. Eu sou aluno da professora Letícia, do DFT, e falar um pouco do nosso trabalho que a gente está fazendo agora em supercondutores de partículas confinadas, né? Um modelo mais simples, né, desses supercondutores. Então, né, basicamente eu vou falar, né, vou dar uma motivação, né, do porquê a gente está fazendo isso, né, é sempre bom falar, né, de alguns assuntos, né, que vão estar envolvidos, como confinamento, que é uma supercondutividade, né, e um pouco, né, de Gribov-Sonziger, e vou falar já do método que a gente está usando de teoria de campos. Então, beleza. Né? Supercondutividade é um fenômeno já bem estudado na matéria condensada, só que em altas energias, né, também pode ocorrer, né, esse fenômeno da supercondutividade. Então, como foi previsto muito antes, né, muito tempo já, em estrelas de nêutron poderia haver uma superfluidez de nêutron, então uma supercondutividade de próton, entre outras coisas. Né? Depois, futuramente foi descoberto, né, que há, né, a supercondutividade de cor nessas estrelas. Então, o estudo, né, da supercondutividade de cor e da supercondutividade nesses sistemas é importante justamente por causa dessa relevância na astrofísica. Além de que a gente vai estar lidando com o estudo da cromodinâmica, né? Uma teoria que trabalha, né, a nível microscópico. Então, o entendimento disso é bom também a esse nível. Mas o que é a supercondutividade? Né? Agora já falando literalmente. Né? A supercondutividade foi um fenômeno que foi descoberto há mais de 100 anos atrás, quando justamente o Onnes, que é esse cara da foto, ele estava trabalhando com mercúrio e viu que a temperaturas muito baixas, né, o seu material ficava sem resistência e justamente se tornava um supercondutor. Mas o mais interessante, né, importante para o trabalho, é que por volta de 50 anos depois, foi estabelecida uma teoria microscópica que explicasse, né, o porquê disso acontecer, que foi a teoria BCS. E a teoria BCS justamente explica que esse fenômeno ocorre devido à formação de pares de Cooper. Ou seja, os elétrons eles vão formar pares mediado pela interação de um bóson, que no caso da supercondutividade é o fônon, que são quantos da vibração da rede cristalina. Não necessariamente os elétrons precisam estar juntos, né, mas eles têm que ter uma interação, né, que eu vi aqui nesse diagramazinho, por meio de uma troca de um bóson, que no caso é o fônon. E aí o efeito coletivo vai formar justamente os pares de Cooper. Tudo bem. A gente sabe que há pares de Cooper, né, em altas energias, né, que formam, né, um exemplo, o confinamento, né, a supercondutividade de cor. Só que nesse caso, né, os pares de Cooper eles vão ser formados justamente pela interação forte que age, né, entre os quarks. Não vai ter a necessidade, né, do efeito de rede, que é na supercondutividade normal. Só que o fenômeno ele fica diferente por causa disso? Não, você vai ter a formação de pares de Cooper dos férmions. Os bósons que vão estar agindo nesse caso vão ser justamente os gluons, já que a gente está tratando da cromodinâmica. E nessa condutividade de cor, né, como a gente lida com altas energias, essas partículas elas são assintoticamente livres, né, entre aspas, né, elas vão estar na fase desconfinada, mas os quarks, elas são partículas que lidam justamente com esse fenômeno do confinamento, né, esse efeito do confinamento. Elas se encontram, né, confinadas em hadrons
e não livres, igual com partículas livres. Né? Somente com altas densidades elas entram na fase desconfinada. E justamente uma teoria que explica bem essa questão do confinamento é uma teoria que até o meu colega Kogut, né, já comentou um pouco na apresentação anterior, é a teoria de Gribov-Swanson, que nem ele falou, né, só falar alguns aspectos, lida com a definição daquela região de Gribov e a existência de cópias. Mas uma coisa que vai ser importante para o meu trabalho é justamente que nessa teoria de Gribov-Swanson, o propagador do gluon ele é dado dessa forma aqui. E justamente a existência de polos complexos no propagador do gluon é uma das coisas que tenta, né, explicar o porquê dele estar confinado. Né? Ele não estaria visível no espectro de energia. Beleza, né? Então, qual que é a ideia do trabalho? Né? A ideia do trabalho é usar a teoria de campos para descrever o confinamento das partículas que estariam confinadas, no caso, né, os quarks ou os gluons, por exemplo. E aí, qual é a ideia? Né? A gente considera nesse modelo de teoria de campos, onde essa lagrangiana é uma lagrangiana com um setor bosônico, um setor fermiônico e esse termo de interação do tipo Yukawa. A princípio é um pouco difícil de trabalhar com essa interação, mas há diversas técnicas, né, para a gente contornar esse tipo de interação. Uma delas, né, é você fazer uma transformação de variáveis de maneira que você consiga transformar, né, esse termo linear, né, em um termo quadrático em uma das variáveis. Então, fazendo essa transformação, né, tipo Hubert-Stratonovich, por exemplo, a gente consegue separar, né, a parte bosônica, que não vai ser muito útil, e colocar a nossa nova ação em termos só das variáveis fermiônicas. E aí nosso termo de iteração ele fica assim, dessa forma aqui. Onde aqui a gente fica no meio, né, desse sanduíche de férmions, né, com esse propagador bosônico. Novamente, né, a gente tem que fazer uma aproximação para conseguir lidar com essa ação nessa forma. Como a gente está tentando, né, lidar com pares de Cooper na supercondutividade, uma abordagem é a gente lidar, né, com o nosso valor esperado do par de Cooper. Só que, como a gente está tratando, né, com um modelo bem mais simples, sem muitos problemas, o nosso modelo, né, de Fermion é justamente um modelo mais simples, com single flavor, single color. A gente não vai lidar, né, com o nosso valor esperado da forma psi barra, porque isso estaria lidando com uma física mais complicada, envolvendo quebra de simetria quiral e tal. Não é essa a ideia que a gente vai tentar lidar aqui. Então, para simplificar, né, a gente vai supor o condensado, justamente dado por psi-c, por simplicidade, não psi barra. Ou melhor, psi-c barra, né, no caso. Onde esse psi-c é uma coisa que é introduzida, que é o spinor de carga conjugada. E aí, fazendo justamente a aproximação de campo médio, lidando com o nosso valor esperado do par de Cooper, mais as flutuações, a gente consegue escrever agora a nossa ação com mais esse termo, com a sua função de partição, né? Com mais esse termo Z0, que é um termo só com os valores esperados. Vai ser importante depois, caso você queira calcular alguma grandeza termodinâmica, mas a sua ação agora ela vai estar escrita em termos desses caras aqui, onde esse φ vai ser o que a gente vai chamar de função de gap, por causa que vai ser importante para calcular o gap do supercondutor. Pois bem, né? Aqui, para você já tem seu funcional aqui, né? Então, uma maneira é você usar, né, a transformada de Fourier aqui nessa sua ação para conseguir resolver esse seu funcional. Falando isso, né, e também considerando psi-c, né, e o seu psi-c barra como variáveis independentes, você consegue reescrever psi, né, em termos desses caras e restringir, né, o seu espaço, né, transformado de Fourier somente nos momentos positivos pela liberdade da escolha da sua transformada de Fourier. E aí você pode escrever o seu novo funcional dessa forma, onde você agora pode tratar num espaço bidimensional, que é o chamado espaço de Nambu-Gorkov, onde eu tenho esse novo propagador inverso aqui, né, onde ele vai ter, né, os termos aqui de propagador a trilevel, né, fermiônico, e esses termos aqui fora da diagonal, com a função φ do gap.
Então, resolvendo essa matriz aqui, né, a gente consegue obter o seu propagador completo. O propagador completo ele é dado por esses Gs, que são essas funções dadas, né, em termos do propagador fermiônico e das funções φ, e os Fs, que são os termos chamados de propagadores anômalos, que vão ser utilizados para calcular o gap. Então, pegando, né, esses Fs, aqui esse é o propagador do espaço de Namu-Gorkov, né? Tem esse lado da equação que é o que você obtém quando inverte a matriz. Só que o esperado, né, no espaço de Namu-Gorkov é você ter esse tipo de propagador, justamente porque o seu espaço é bidimensional, mas é formado por esses férmions. Então, considerando esses caras, que vão ser os caras que eu considerei, né, como meu par de Cooper, eu posso obter a minha função de gap. Oi? Você tem 5 minutos. Valeu, Rodolfo. Obrigado. Eu posso obter a minha função de gap. Então, a minha função de gap, né, ela era dada, né, vou até voltar aqui um pouquinho, ela era dada em função desses valores esperados. Esses valores esperados vão ser os Fs agora, né, se a gente identificar aqui. E os Fs eu já tenho como calculá-los. Então, né, basicamente substituindo o F na função de gap, e depois substituindo os valores de F, né, a gente fica com essa equação consistente, que é a equação do gap, né, que na forma diagramática ela é escrita dessa forma. Né? De um lado, né, a gente vê a nossa função de gap aqui. E da outra, né, para representar, você vê que aqui, na verdade, o que tem é uma propagação, né? Aqui essa linha tracejada é feita justamente pelo propagador do bóson. E justamente ele está fazendo essa propagação porque aqui no meio você tem uma linha relativa ao propagador livre da teoria, e aqui é o propagador completo, né, já com as correções. E aqui é a função. Então, é uma equação autoconsistente, né? E porque aparece aqui dos dois lados, né? E precisa de alguns ansatz, né, para conseguir ser resolvida. E aí, justamente, né, um desses ansatz, né, é justamente você fazer, né, você está lidando com férmions, utilizar projetores de energia, e com esses projetores de energia você consegue resolver, né, obter, né, valores, né, para o propagador completo fermiônico, para o propagador, né, a trilevel fermiônico, e o propagador bosônico. E eram os caras que você precisa, né, para lidar com essa função de gap phi. E aí, quando a gente resolve, né, esses caras, a gente percebe que todas as componentes do propagador de Nabu-Gorkov apresentam o mesmo polo, que é esse polo aqui, onde apresenta o espectro de energia de um supercondutor, né, onde você vê aqui o gap de 2 delta, e aqui a dispersão das partículas e dos buracos, né, e aqui o que era esperado, quase não houvesse, né, o pareamento no par de Cooper, que é a dispersão linear dos dois. Por fim, né, utilizando alguns ansatz, como considerar, na verdade, a função como um delta de gama 5, por exemplo, né, uma coisa mais matricial, e considerando uma interação tipo ponto para os quadriférmions, a gente consegue obter essa equação de gap, né, que pode ser resolvida numericamente, mas, novamente, supondo mais algumas condições, tipo, considerando acoplamento flaco perto da superfície de Fermi, né, considerando justamente nesses férmions ali próximo da superfície de Fermi, a gente consegue obter o gap supercondutor usual. O que era esperado justamente porque esse é um modelo de teoria de campos que justamente modela a supercondutividade, né, algo bem genérico. E aí, qual que é a ideia? Né? Esse é um modelo bem genérico, pode ser utilizado na superfluidez quanto na supercondutividade, usando teoria de campos. Né? Ele é não perturbativo. Além disso, você consegue obter, né, a sua equação de gap e justamente a sua temperatura crítica. A ideia do projeto agora é utilizar esse modelo e mudar, né, fazer algumas mudanças nele, considerando o propagador da teoria de Gribov-Swantinger, e ver, né, o que a gente vai ter considerando agora esses propagadores confinados, né, de partículas confinadas. E é isso. Obrigado. Obrigado, João. Parabéns aí pela apresentação. Alguém quer fazer uma pergunta aí pro João? Eu tenho uma pergunta. E aí, João? Fala, Rui.
bom? Peraí, a câmera ligou sozinha, mas enfim. Você no meio Muita emoção. Você aqui. Você introduziu um espaço de Gorkov, Nambu Gorkov. Nambu Gorkov. Pode falar um pouquinho sobre ele? Ou você passou por ele, não entendi exatamente o que significava a introdução daquele espaço? Claro. Aqui, né? Bem, o espaço de Nambu Gorkov, ele aparece quando eu tenho aqui o meu funcional. Ele era dado só em função de psi e psi barra, né? Só que, na verdade, eu tinha ainda os psi 6 e psi 6 com barra também. Só que, na verdade, eu não considerava eles como variáveis independentes. A partir do momento que eu considero como variáveis independentes, né, eu posso, né, considerar, né, que eu já vou estar nesse meu espaço, porque eu vou formar aqui, né, os meus psis grandes a partir dos psis, psi 6 e psi barra, a partir do psi barra e psi barra C. E aí eu fico com esse meu espaço bidimensional. Meu espaço de Nambu Gorkov. É mais uma simplicidade, né? Porque, Você está adicionando um novo campo que tem duas componentes, digamos assim. Mas aí, é claro, essa minha matriz aqui, como esse cara aqui é uma matriz 4x4, esse cara aqui é meio que 8x8, né? Então, é mais para facilitar as contas, mas levando em conta que aqui eu estou trabalhando com férmions, né? Sim, sim. Não, beleza, pô, beleza. Entendi. Obrigado. Nada? Mais alguma pergunta para o João? Bem, acho que não. João, obrigado, hein? Nada, Rodolfo. Valeu. Obrigado Aí, pela oportunidade. Agora a próxima é a Raíssa.